Estamos começando essa live, esse momento de reflexão, esse momento de crescimento, momento de estudo bíblico. Você sabe que para mim é o momento de maior privilégio, maior responsabilidade e maior honra, sobretudo poder falar a palavra de Deus, poder estudar o livro sagrado com a Igreja de Cristo, o povo abençoado em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Martinho Lutero, o grande reformista do século XVI, um dos pais da Reforma, ele disse algo muito interessante. Ele disse que a palavra de Deus, ela tem três manifestações. Ela tem a manifestação da palavra encarnada, que foi a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo andando aqui na terra conosco. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia. Lutero disse que a outra manifestação da palavra de Deus é a Escritura Sagrada, a Escritura, este livro compilado num período cerca de 1.600 anos de compilação, desde Moisés no deserto, lá nos idos de 1500 a.C., até o ano 90 depois de Cristo, quando nós terminamos o cânon lá com João, o apóstolo João. Então, nós temos aí um período de 1500, 1600 anos de compilação daquela que é a segunda manifestação da palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. E a outra manifestação da palavra é a pregação da palavra, quando um ministro do Evangelho pega a Bíblia Sagrada, abre a Bíblia Sagrada e prega. Você sabe que Esdras, ele fez isso. Ele pegou o livro, abriu e pregou. Ele pregou a palavra. Nós vemos o registro também de Neemias, em Neemias 8, a palavra sendo pregada e os resultados, o fruto. Ou seja, quando esta palavra é aberta, é feita uma exegese, um estudo acurado da palavra, para se extrair do texto bíblico o que o texto bíblico quer dizer, porque talvez você não esteja familiarizado com a palavra exegese. Aqueles que estão aqui conosco, que são pregadores, a nossa bispa, nosso presbítero, outros irmãos já estejam mais familiarizados, mas grande parte das pessoas não estão com a palavra exegese. A palavra exegese, ela significa ir ao texto bíblico e extrair do texto bíblico o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos informar, qual é o conteúdo central, a ideia central. E existe uma outra palavra que é exegese. O prefixo ei, ele significa você está colocando no texto, impondo ao texto informações que o texto não tem. E muitas das vezes é isso que acontece. Mas, quando um pregador faz a exegese, palavra correta, ele extrai do texto o que o texto quer dizer, e ele prega a palavra de Deus, é a própria voz de Deus falando às pessoas. Martinho Lutero, num senso de absoluto temor de Deus, ele doutrinou a igreja desta forma. Ele disse: olha, são três manifestações da palavra de Deus. É o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus, é a Escritura Sagrada, 1500 anos de compilação, e é a pregação. Quando um pregador abre a boca e prega a palavra, é uma das manifestações da palavra de Deus. Talvez em nosso país não haja ainda a noção
do que significa isso. A noção, a responsabilidade, a honra, o privilégio do que é pregar a palavra de Deus. Então, para mim é um momento de maior honra da minha vida, maior privilégio, o ápice da minha vida é esse momento. É o momento da pregação, é o momento do culto, é o momento da proclamação da palavra da verdade. Que esta palavra possa edificar a igreja, possa exortar, admoestar, consolar, animar, alegrar, possa gerar, por um lado, o choro do Espírito, o choro de Deus, que é a tristeza segundo Deus não gera morte, ela gera arrependimento e vida. E por outro lado, possa gerar alegria do Espírito, alegria da salvação, restauração de vida. Então, que essa palavra possa dar grandes frutos no coração da igreja, daqueles que ouvem nesta hora, e produzir assim aquilo que Deus quer que seja produzido. A palavra tem desígnios e ela jamais voltará vazia, em o nome de Jesus. Pois bem, então, depois dessa introdução, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande. Temos aqui irmãos, tanto da igreja presencial, quanto irmãos que, por morarem mais distantes, congregam, estão aqui sempre conosco em nossa live, nossos cultos, e é um prazer muito grande. Haverá o dia, creio que nosso ministério terá muitas filiais. Nós teremos, quando Deus nos permitir, nós teremos 3 sedes. Nós teremos uma sede aqui na Tijuca, teremos uma sede na região oceânica, teremos uma sede na zona sul do Rio de Janeiro, e depois abriremos muitas filiais. Eu creio nisso. Nós vamos chegar a esse patamar, chegar a esse nível, e poder abraçar todas as ovelhas, poder abraçar todo o povo. Então ore por isso, amado. Ore pelo nosso ministério, que Deus nos dê uma sede aqui na Tijuca, que é onde eu estou falando para você, que Deus abra essa porta milagrosa. Depois também tenhamos uma sede na região oceânica e ainda na zona sul do Rio de Janeiro, que foi onde tudo começou, não é verdade? Então, 3 sedes e muitas filiais. Quizá esse milagre aconteça em nosso ministério, essa vitória venha, eu creio. Por isso é que estamos estudando, labutando, aprendendo, trabalhando todos os dias com muito esforço, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos orar a Deus, 10 minutos de abertura e introdução. Vamos lembrar que nós temos uma lista de oração para a glória do Senhor, agradecendo a Deus que a dona Nigmar fez uma operação bem sucedida. Louvado seja o Senhor. A nossa amada irmã Mônica Emer nos enviou tanto o pedido quanto as boas notícias da operação, que foi uma bênção, e nós nos alegramos em Cristo Jesus. Todos os outros nomes continuam na lista de oração. Nós não retiraremos nenhum nome enquanto as notícias não chegarem. Socorro diaconiza. A nossa irmã tem enfrentado muitas lutas na questão da saúde, na verdade, muitas lutas, cirurgia. Depois apareceu lá uma hérnia embaixo da cirurgia, tem impedido a irmã de estar presencialmente na igreja. A irmã que já há muitos anos na nossa igreja, tem um grande testemunho, foi curada de câncer, de uma metástase. Nos últimos meses tem simplesmente sido impedida de estar na igreja devido a essas questões de saúde, mas nós cremos que a sua vitória está próxima, amada. Vai ser curada totalmente pelas chagas de Cristo. Nossa amada está enfrentando um período, um estado depressivo, emocionalmente fragilizada,
mas que já caiu por terra, amada. Em nome de Jesus, tu és mais do que vencedora. Tu és cabeça nessa terra, tu não és cauda, tu és amada por todos os nossos irmãos, pelo nosso ministério. Sobretudo, és uma ovelha de Deus, uma ovelha amada de Jesus. Então, nós estamos incluindo na lista de oração a nossa amada irmã, a Maria do Socorro. O seu filho Rafael também vai operar domingo, vai operar também, vai tirar um caroço, uma cirurgia. Vamos orar também. Coloque aí Rafael Linhares nas suas orações, em o nome de Jesus, tá bem? Afora, oremos para um cessar-fogo na Rússia e Ucrânia. Estamos às beiras de uma terceira guerra mundial, é verdade, com ameaças de todos os lados, que isso caia por terra em nome de Jesus. Os desastres seriam muito grandes, os efeitos seriam muito grandes, devastadores. Não recebemos isso. Oremos pelos cristãos na Coreia do Norte. Muitos foram martirizados nessa última semana, amados. E eu lhes digo isso com pesar no coração, pela vida deles, foram martirizados, irmãos nossos, irmãos em Cristo Jesus, ovelhas de Jesus. O sangue deles clama semelhante ao sangue de Abel, mas para nossa vergonha, enquanto temos irmãos sendo martirizados pelo seu fervor quanto ao Evangelho, aqui no Brasil, nós temos uma igreja morna, uma igreja secularizada, pessoas que não têm nenhum compromisso com a obra de Deus, para nossa vergonha. Por isso que muitas pessoas oram a Deus. Eu não sou desses, não creio que seja assim, mas muita gente ora a Deus para que se desate uma perseguição aqui no Brasil, para ver se a igreja acorda. Por quê? Porque a história mostra que em todas as perseguições os crentes acordaram, os crentes começaram a ser fiéis, a orar, a buscar a Deus. Mas enquanto estão no marasmo, não se preocupem em estar no shopping, comer um lanche no McDonald's, usar uma roupa de marca, e a obra de Deus fica de canto. Quando o pastor chama a atenção, rasga o cartão de membro, o pastor é chato, enfim. Eu não oro para que haja perseguição. Eu peço a Deus que Deus nos livre de uma perseguição. Mas eu oro muito a Deus que a nossa igreja no Brasil tome vergonha na cara e passe a ser uma igreja fiel a Deus, uma igreja despertada, uma igreja avivada. Porque nós temos muitos crentes que só são crentes de nome, e que o nosso ministério não faça parte dessa estatística, que nós tenhamos crentes verdadeiros, em nome de Jesus, crentes fiéis para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a minha oração pela amada igreja. Vamos pedir a Deus. Pai eterno, Pai amado, eu tenho aqui agora, junto comigo, Pai, e também no canal do YouTube, as tuas amadas ovelhinhas, teus filhinhos, Pai, teu rebanho, Senhor, pessoas cristãs, pessoas importantes para o reino de Deus, instrumentos de Deus nessa terra, Pai. Quero colocar diante do teu altar, diante do trono da graça, cada uma dessas vidas, Pai. Eu sei que todos nós temos as nossas necessidades, as nossas bagagens, as questões que trazemos conosco, problemas, questões não resolvidas, lágrimas que rolam pelo rosto, orações que ainda não foram respondidas, uma espera prolongada, promessas que não se concretizam, pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, enfim, Pai, são N situações nesta hora. Então, depois de uma introdução, meu Pai, depois de uma palavra
de alerta, de exortação. Eu quero agora orar pela edificação dos teus filhos, Pai, pela consolação dos teus filhos, pela cura emocional, a cura na alma, a restauração na vida dos teus filhos, Pai. Nós estamos cientes que o choro vem, o choro pode vir, o tempo de luta pode vir. Na verdade, o salmista nos alertou que muitas das vezes as nossas sementes que são lançadas à terra serão regadas pelas nossas lágrimas. Serão as nossas lágrimas que irão umedecer a terra em que estão semeadas as nossas sementes. Por isso o salmista disse que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então muitos podem estar agora no período das lágrimas, no período da luta, da dificuldade. Senhor, é um aperto de um lado, é uma crise de outra, é um adiamento de esperança de outro. São questões difíceis, Pai, e só Deus sabe o que cada um passa. Só Deus sabe o tamanho do fardo, da carga, da responsabilidade que cada um tem, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, em quem nós temos crido. Nós sabemos, Pai, que o Teu nome está acima de todo nome. Nós sabemos, Senhor amado, que Tu jamais desampararás Tuas ovelhas. Por isso nós alimentamos agora, ó Pai, em oração, diante do trono da Tua graça, a confiança. Porque a Tua palavra diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia. A fé viva. Lá em Lucas 18, quando o Senhor disse: quando porventura o Senhor vier, achará fé na terra? Ali ele está se referindo aos últimos dias. Está se referindo ao tempo da grande tribulação, ao tempo da apostasia. São muitas figuras de linguagem que a Tua palavra usa, Senhor, para se referir aos últimos dias. Fala que será o tempo da grande tribulação, o tempo da apostasia, o tempo do homem da iniquidade, o tempo que o Satanás será solto. Então, nesse período, Senhor, a tribulação será tão grande, e nós já vivemos ao menos o princípio das dores que antecedem a grande tribulação. Então, nesse período, ó Pai, muitos corações se esfriarão, muitos corações apostatarão da verdade, muitos corações se distanciarão do reino da palavra, outros se escandalizarão, então se desviarão. Mas, contudo, Senhor, haverá um tanto de gente que permanecerá fiel. Haverá um tanto de gente que permanecerá fiel e perseverante na obra do Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que esse tanto de gente é a Tua igreja, é o Teu povo, é o Teu rebanho, é o corpo de Cristo, são as ovelhas do Senhor, são os filhos amados, são aqueles que ouvirão do Pai: vindes, Jesus, vindes, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Fostes fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Entrem no gozo do vosso Senhor. Ah, que dia maravilhoso, Pai, será este. Portanto, Pai, nós fazemos aqui uma live terapêutica nesta hora, uma live terapêutica, um momento de cura para a alma, um momento de alívio para as tensões, pensando na grande esperança que está diante de nós.
que é a esperança do retorno de Cristo. Pensando na grande certeza inabalável que a Tua palavra nos promete, Senhor, que não tardará e Jesus voltará. Assim sendo, Senhor, como Tu dissestes, quando vocês ouvirem de guerras, de rumores de guerras, quando vocês ouvirem a respeito de perseguições, de fome, de divisões, de crises na natureza, quando vocês virem a imoralidade, quando vocês virem a apostasia, não tenham medo, não tenham medo. Levantai a vossa cabeça, erguei a vossa cabeça, porque logo, logo se aproxima, estará diante de vocês a vossa redenção. Portanto, Senhor amado, nós não estamos aqui à deriva. Nós não estamos aqui à deriva. Nós não estamos aqui perdidos. Nós não estamos aqui ao dessabor dos lobos, dos falsos profetas. Nós não estamos aqui ao dessabor das heresias destruidoras, debaixo da mentira de Satanás. Nós estamos aqui, Pai, pautados na verdade, pautados na palavra da verdade, pautados na palavra que não pode voltar vazia, meu Deus, pautados na segurança bíblica, essa palavra que tem desígnios. Estamos orando em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, orando em nome do Todo-Poderoso. Estamos aqui, Senhor, debaixo do ministério do Espírito Santo, porque vivemos a era do Espírito Santo. Assim, Senhor, Tu dividiste a história em 3 pedaços. Lá no Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso, Yud-Re-Vav-Re, Adonai, Senhor dos Senhores, o Eu Sou, o Pai da eternidade, conduziu a história. Depois nós temos o Novo Testamento, a abertura do Novo Testamento, na manifestação de Jesus, o Deus Filho. Não é um que se manifestou em 3, são 3 em 1, é a triunidade de Deus. Então ali, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, veio à terra, Jesus Cristo encarnou, o Verbo se fez carne, e a sua obra inclui a sua morte e ressurreição para a nossa justificação. E então, conversando com os discípulos disseram: Senhor, fica aqui conosco. E Jesus disse: se eu não voltar, eu não poderei enviar o Espírito Santo. Então, o Senhor ascendeu em glória, e em Atos capítulo 2 aconteceu a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 2 estava a certidão de nascimento da igreja, a certidão de batismo da igreja. Ali começou, ali fervilhou a igreja nascente. Ali, Senhor, do alto, teus filhos foram revestidos de poder, revestidos de poder. E então a era do Espírito Santo foi inaugurada, porque em Cristo já foi inaugurada a era do reino. O reino está presente, sim, Jesus reina. E agora, Senhor, quando pensamos em Deus, pensamos em Jesus, porque Tu és um Deus triuno. Jesus é a própria exegese de Deus, Jesus é a imagem de Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é visto na pessoa de Jesus. Deus Pai habita em luz inacessível. Por isso, para que possamos nos relacionar com Ele, para que nos possamos relacionar com o Deus único, triuno, para que possamos olhar para Deus
foi preciso Deus encarnar na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus veio do céu para a terra sem deixar de ser Deus, e voltou da terra para o céu sem deixar de ser homem. E assim, na eternidade, olharemos para Jesus. E agora então, Senhor, vivendo na era do Espírito Santo, nós podemos viver debaixo da influência do Espírito. É o Espírito quem transforma, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos consola em toda a nossa tribulação. É o Espírito Santo que nos abraça e que move em nós a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, é o teu bom Espírito, Senhor amado, o Espírito Santo de Deus. Por isso, mergulhados no Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, batizados e revestidos pelo poder do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, nós queremos viver o Evangelho, porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. É outra coisa bem diferente. E a verdade é, Pai, que somente pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos nos mover. É pelo poder do Espírito Santo que a palavra é pregada. Então nós queremos, Pai, te pedir a manifestação do poder do teu Espírito, Pai, convertendo corações, restaurando vidas. Que o poder do Espírito Santo alcance o âmago da alma, tanto dos teus filhos, para que sejam consolados, para que sejam animados, para que sejam alimentados, fortalecidos, tanto quanto, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, para que sejam convertidos pelo poder do Espírito Santo. Sim, meu Pai, nós te pedimos, nós oramos, nós rogamos, Senhor, para que haja uma grande manifestação do teu Espírito, um grande avivamento, ó Pai, na tua obra. Que o Brasil seja despertado, ó Pai, que o Brasil seja sacudido, Senhor, seja despertado, meu Pai, para a pregação do Evangelho. Senhor amado, é preciso que a igreja ore. Não é só função dos pastores orar. Não, é obrigação de todos nós termos uma vida de oração, uma vida de busca. O corpo presbiterial da igreja, o corpo diaconal da igreja, corpo episcopal, pastoral, a membresia, todos aqueles que se converteram em Jesus, é preciso que haja unidade de oração, Senhor, porque quando falta a oração, falta a manifestação do poder de Deus. Quando falta a vida de oração, Senhor, o coração às vezes fica insensível, as pessoas não ouvem a voz de Deus. Não adianta só a liderança orar e estudar e trazer o melhor estudo, não adianta somente isso, Pai, não adianta. É preciso orar. Os grandes reformistas da história, Criswell, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, John Stott, John Piper e tantos outros nomes que eu poderia citar aqui, todos eles, ó Pai, têm mensagens, têm textos, têm palavras pastorais, exortando a igreja a respeito da oração. A respeito da oração. Então, Senhor amado, é com fé, com esperança, Pai, que o nosso ministério há de atender a voz do Espírito Santo para ter uma vida de oração e também de comunhão com a palavra, para que nós tenhamos um grande avivamento em nosso ministério. Pai,
Tu sempre usaste teus filhos, e a maioria das vezes poucos, para fazer grandes obras. De 12 discípulos, o mundo te ouve. Sim, Senhor, sempre foi do pouco para o muito. Então, Pai, que os nossos irmãozinhos amados, o nosso ministério, assuma essa responsabilidade, assuma esse compromisso, esse desafio de uma vida diária de oração. Ainda que comece com 5 minutos, 2, 3 minutos de oração por dia, e isso vai aos pouquinhos aumentando, para que toda a nossa igreja tenha uma vida de oração e meditação na palavra. E nós veremos e seremos partícipes de uma grande obra de avivamento nesse mundo, em o nome de Jesus. Assim, colocamos diante de Deus cada nome, cada vida, a nossa listinha de oração, cada família representada nesta hora, cada um dos nossos internautas, suas esposas, maridos, filhos, familiares, mãe, pai, irmãos, amigos, todos que estão aqui agora e sendo representados. Colocamos diante do Senhor, Pai, e te peço humildemente e fervorosamente, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas, que elas sejam ricamente e poderosamente abençoadas no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus, as ovelhinhas do Senhor Jesus, preciosos do Pai, digam amém, amém e amém. Pois bem, minha família amada, santos de Deus, vamos agora ao momento da palavra de Deus. Antes de iniciar a palavra, eu lembro você que nós temos o nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso no final da nossa live. Vá lá no canal YouTube, @Cristo Vive Missão, se inscreva no nosso canal e contribua desta forma para o crescimento da nossa plataforma de evangelização. Amém? Você estará abençoando o reino de Deus desta forma. E compartilhe os nossos vídeos, curta e comente para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos regar aí a palavra do Senhor em nome de Jesus. Olha, nós temos também mais um testemunho, nossa bispa amada, que nós temos orado também pelas causas judiciais. Impressionantemente, há 2 semanas nós colocamos aqui o nome da bispa para nós orarmos pelas causas judiciais da nossa bispa, e com 1 semana de oração saiu já uma resposta na questão do INSS. A nossa bispa tem direito à revisão, mas numa ocasião de uma questão de prazos, a bispa não recebeu esse reajuste, então entrou na justiça para o reajuste, e agora o juiz deferiu e concordou que a bispa tem direito, e agora passou para outra fase, outra etapa, e brevemente a nossa bispa terá o seu reajuste aí do seu INSS. Parabéns, amada bispa, pela resposta de oração. Oramos assim em nome de Jesus, para que viva os grandes milagres de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá, amada igreja. Abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 29. Tenha o costume, tenha o hábito de ter a sua Bíblia em mãos. Por favor, tenha esse hábito, tenha a sua Bíblia. Crie o hábito de andar com a Bíblia da mesma forma que você anda com o celular. É verdade? A gente dorme com o celular, acorda com o celular, vai no banheiro, leva o celular, está no café da manhã, está com o celular. O celular parece que virou uma parte do corpo. É verdade? Faça o mesmo com a palavra de Deus. Crie esse hábito, crie essa intimidade.
E quando nós dissemos, abra a Bíblia e fique com a Bíblia aberta para o estudo até o final da mensagem. Nós não temos o hábito de abrir, ler o texto, fecha e guarda a Bíblia. Porque muitas das vezes acontece isso, porque o pregador lê o texto básico e depois foge do texto e, sabe? Então as pessoas fecham e o cara fica lá 1 hora contando historinha e não abre a Bíblia de novo. Nosso ministério é diferente. Abre a Bíblia, fica com a Bíblia aberta até o final da mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Então o tema de hoje. Vamos lá, igreja poderosa de Deus. A missão do reino é cheia de compaixão e de poder. Concentre-se na missão. Marcos 1, 29 a 34. Diz a palavra bendita do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que esta palavra abençoe tua vida em nome de Jesus. Pai amado, que o estudo da palavra, com temor e tremor, e a curada investigação, pelo poder e a manifestação do teu Espírito, possa abençoar rica e abundantemente o coração e a mente dos teus filhos, concedendo crescimento espiritual, concedendo maturidade espiritual, que os teus filhos possam passo a passo caminhar para se tornarem mestres da palavra. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga aí amém, amém e amém. Então, família na fé, povo amado, santos de Deus, o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus, tendo o início na Galileia, e aqui em Marcos vai até o capítulo 10, versículo 52, na Galileia. Por da Galileia Jesus vai para Jerusalém. Mas aqui Marcos destaca que o foco do ministério de Jesus está voltado para 3 principais grupos. Em primeiro lugar, os discípulos que estão em treinamento. Jesus está treinando os discípulos. Inclusive a passagem de Marcos 16 que diz em nossas Bíblias, ide e pregai o Evangelho. Você sabe que no original grego não está ide. Isso é um erro da tradução para o português. Tá? Nesse texto de ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, o texto grego está indo no gerúndio, de maneira que o único verbo que está no imperativo é fazei. Jesus disse assim, indo, fazei discípulos. O que ele quer dizer com isso? Porque o ide e pregai, ele fica muito limitado. Parece que a ordem de Jesus ali é somente para missionários. Você é um missionário? Ide e pregai. E não é isso que Jesus está falando. No grego está em gerúndio. Indo, fazei discípulos. O único verbo no imperativo é fazei. Então indo para onde? Indo na padaria, indo na pescaria, indo no supermercado, indo
para a igreja, indo para a faculdade, indo para a academia, indo para a escola, vivendo. Para onde você estiver se dirigindo, fazei discípulos. Então aqui um dos grupos principais é esse, é fazer discípulos, é constantemente trabalhar no coração de pessoas para que elas sejam aptas a evangelizar, aptas no manuseio da palavra de Deus, para que não mais sejam meninos agitados de um lado para o outro, fazendo discípulos. Então Jesus está treinando os discípulos. Segundo grupo são as multidões, que Jesus e os discípulos evangelizam as pessoas, doutrinam, evangelizam e doutrinam, evangelizam e doutrinam. Esse é o nosso chamado como igreja. Nós precisamos evangelizar pessoas, e à medida que essas pessoas são convertidas, nós precisamos doutriná-las. Não podemos converter e depois abandonar. Faz o filho e depois abandona. Não. Por isso temos uma igreja. Por isso temos um corpo, onde congregamos, onde evangelizamos e doutrinamos. Esse era o segundo grupo. E o terceiro grupo eram os líderes, naquele contexto, religiosos, equivocados, que Jesus os confrontava. Jesus confrontava-os com a verdade de Deus. E assim, Jesus chamava a cada um deles ao arrependimento e à fé. Porque havia uma batalha espiritual que cercava cada um desses grupos. Os discípulos de uma forma, as multidões de outra e os líderes de outra forma. Batalhas espirituais. Jesus os confrontava, Jesus os ensinava, Jesus repreendia, Jesus admoestava, Jesus exortava e edificava e os chamava ao arrependimento e à fé. Amado, arrependimento é mudança de conduta. Arrependimento é um novo comportamento. E a fé, primeiro vem arrependimento, depois a fé. Você não pode ter fé sem arrependimento. Primeiro o Espírito trabalha ao arrependimento, ao quebrantamento, e então a fé. Para que você tome posse da palavra, para que você tome posse da verdade de Deus, para que você tome posse do que Deus tem para a tua vida, e assim viva a batalha espiritual baseado no que Jesus ensina. Jesus, como profeta, ele confrontava essas batalhas espirituais. Você lembra que o próprio Paulo ensinou a Timóteo que ele devia de batalhar as batalhas espirituais, o bom combate da fé, baseado nas profecias. Ou seja, nós não podemos fazer a obra de Deus baseados no pragmatismo, baseados nas regras de coaching, baseados no último livro de autoajuda, baseados nas regras de ISO 9002, sei lá quantos. Nós não podemos guerrear a guerra espiritual baseados na nossa experiência humana que temos de mundo aí fora. Não, nada disso serve para a obra de Deus. A obra de Deus é através das armas espirituais. Por isso Davi, por mais que fosse um jovem, ele venceu e ele cresceu. Por isso Timóteo, apesar da sua juventude, foi um ícone para a igreja de Deus. Então não tem nada a ver diretamente com experiência de vida, ou com o que o mundo ensinou, ou com o que as regras do mundo dizem, o pragmatismo, o liberalismo. Nada disso, é a palavra, é a profecia. Guerra espiritual é com a palavra. Por isso a importância de uma liderança espiritual que possa se dedicar integralmente para trazer o melhor conteúdo, para trazer o melhor estudo. Amado, uma igreja que é acostumada com a pregação expositiva, com a pregação da palavra expositiva, essa igreja não vai se acostumar mais com palha, não vai aceitar palha.
Não vai aceitar palha. Quando a pessoa está acostumada a receber alimento sólido no seu ministério, quando ela liga o rádio e ouve o outro cara lá pregando palha, dói até o ouvido. Não é isso. Não é isso. Mas quando ela ouve um outro pregador que traz um sermão expositivo, ela começa a aprender a identificar o que é texto bíblico, o que é profecia, o que é palavra de Deus. Não é profetada. Muitos ministérios se baseiam em visões, sonhos e revelações humanas. Pessoas baseadas em sonhos e visões. Tem até igreja por aí que distribui CDzinho com sonhos, visões e revelações do profeta vivo, não sei das quantas. Tira isso da onde? Aonde que foi elucubrado isso? No coração enganoso. No coração enganoso. As pessoas não vêm aqui à igreja e nem se conectam aqui à live para ouvir o meu achismo. O que o Anderson acha? Ninguém deve estar interessado na opinião do Anderson. Aqui nós estamos para estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E as pessoas estão cansadas de comer palha. As pessoas estão cansadas de comer alimento estragado. As pessoas querem Bíblia, as pessoas querem palavra. Então Jesus os confrontava trazendo a verdade da palavra, para que houvesse crescimento. Então nesses grupos, Jesus identificou 2 tipos de indivíduos e reagiu a eles. Primeiro, aqueles que estavam dispostos a se comprometer com Jesus e serem transformados em pescadores de homens. Jesus trabalhou na vida deles. E o outro grupo foram aqueles que permaneceram afastados e logo sentiram a autoridade de Jesus para subjugar os poderes das trevas. Eu quero desafiar você a fazer parte desse primeiro grupo que está disponível, está disposto a andar com Jesus, está disposto a seguir Jesus. Eu quero desafiar você a estar disposto a se aproximar de Jesus, se aproximar das coisas de Deus, do reino, da palavra, do evangelho, a estar concentrado na missão. Sabemos que por detrás do nosso mundo fenomenológico, mundo de questões materiais e fenômenos, existe uma realidade espiritual que vai além dos nossos sentidos, além do cheiro, além dos olhos, além dos ouvidos. Vai além, o mundo espiritual. E Jesus não só demonstra poder sobre toda essa realidade humana e espiritual, mas ele o faz de forma sem querer espetáculo. Ou seja, a finalidade de Jesus era exercer a autoridade verdadeira que manifestasse vida, salvação e poder de Deus. Ou seja, trazendo para aplicação hoje que Jesus é o Senhor da igreja. Igreja não é lugar de espetáculo. Igreja não é lugar de show. Igreja não é lugar de showman. Igreja não é lugar de performance de homens. Olha, no final de uma mensagem, as pessoas não têm que estar profundamente admiradas da performance do pregador. Não! Olha que pregador, olha que homem maravilhoso. Sabe, essa coisa de vamos pregar a palavra, mas antes de pregar a palavra, vamos aqui fazer 2 horas de homenagens para o fulano de tal, 2 horas de reconhecimento para fulano de tal, e mais 3 horas de amém, aleluia, rasgação de seda para fulano de tal. Não! No final de uma mensagem, as pessoas têm que estar admiradas com a palavra, com a pregação e não com o pregador. Da mesma maneira, o pastor, ele tem que olhar para as ovelhinhas de Jesus e amá-las de igual forma, e tratá-las enquanto pastor e ovelhas. Isso foge à questão da vida íntima do pastor, que é um homem. O homem pastor pode ter seus amigos mais chegados que irmãos,
pessoas que entendem melhor ele e são amigas mais próximas dele. Isso é vida pessoal. Mas enquanto pastor de ovelhas, ele precisa olhar para o rebanho de igual forma. Ah, mas o fulano ali tem um dízimo bom, então é ele que a gente tem que amar mais. Isso é lobo. Isso é lobo. Tanto que entra e que é humilde nas suas ofertas, tanto quanto o milionário, não importa. Tanto o faxineiro, a manicure, quanto o advogado, o médico, o empreendedor, o empresário, é todo mundo gente, não tem ninguém com privilégio na igreja, não tem partidos na igreja. E se dentro da igreja existe partido, é carne, é arma de Satanás. É Satanás tentando puxar o tapete da igreja e o tapete das pessoas. Não pode ter partido. Nós somos servos de Deus. Então, essa era a realidade que Jesus trabalhava. As batalhas espirituais. No meio dos discípulos, os discípulos, quem é maior? Ah, não, eu sou maior. Eu vou sentar à direita do mestre. Eu isso, eu aquilo. No meio dos líderes religiosos, Anás, Caifás e todos os outros se achavam os deuses humanos, o orgulho e a vaidade lhes impediram de ver o cumprimento das promessas. E Jesus confrontou essa realidade e trouxe todos eles para o arrependimento e a fé, para que houvesse avivamento, para que houvesse verdadeiro avivamento, para que o foco estivesse na missão compassiva e restauradora do poder de Deus. Então, Jesus fazia tudo isso não para espetáculo, mas para manifestar autoridade verdadeira, vida abundante, salvação e poder de Deus. Veja isso em Marcos 1, 21. Olha lá, estamos no pano de fundo. Olha lá, 21 a 25, ele diz: depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Jesus não ficou fazendo espetáculo, entrevista com Satanás, você sabe? Ele: cala-te, sai desse homem. Então, amados irmãos, nós temos uma grande obra em nossas mãos, obra que está envolvida uma batalha espiritual, e nós precisamos focar na missão e declarar discípulos treinados, pessoas evangelizadas e as lideranças aí fora heréticas serem combatidas, serem confrontadas. Nós não citamos nomes de igrejas, a não ser quando é para falar bem. Quando tiver que falar bem, a gente até pode citar o nome de algum pastor, como eu já fiz aqui várias vezes, falando o nome de pastores a quem eu admiro e eu respeito. Mas quando nós temos heréticos por aí, nós combatemos as heresias e por ética omitimos os nomes. Agora, Jesus almeja cumprir a sua missão. É isso que nós vemos aqui no texto e é isso que permanece sobre nós, porque Deus nos usa. Ele almeja cumprir a sua missão, em vez de buscar ser o popular. Jesus não estava preocupado em ser o popular, em ser o líder carismático. Ele é carismático. Jesus não estava preocupado em ser carismático, em ser o popular. Pelo contrário, note que depois do primeiro milagre que nós acabamos de ler, da cura e da libertação de endemoniado em Cafarnaum, multidões se colocam à sua procura, multidões, ao ponto de Jesus não poder entrar em determinada cidade por causa disso. Mas no tempo certo, Jesus irá
colocar à prova o real desejo dessas multidões. Jesus prova essas multidões, Jesus coloca elas à prova, porque elas estavam somente atrás de milagres e de pão. Então, essa popularidade extrema de Jesus, que inicia-se aqui nos milagres, mais à frente será contrastada com o absoluto oposto, isso é, Jesus será rejeitado, haverá uma rejeição crescente, uma oposição crescente dos líderes. Agora, em tudo isso, tanto agora no início, quanto na fama, quanto depois da rejeição, Jesus tem uma missão, e é com a missão que Jesus está preocupado. Jesus sabe que as multidões são volúveis, Jesus sabe que as populações são volúveis, o povo é falho. Jesus tem uma missão: discipular, evangelizar e confrontar as mentiras, para que a verdade prevaleça. Veja, por exemplo, isso no livro de João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63 até o 69. Diz assim a palavra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Então, amado, Jesus começou a apertar o calo das pessoas, porque enquanto as pessoas estavam lá pelo milagre, pelo pão, pela multiplicação, e começaram a colocar as coisas materiais na balança, para ver qual que era o mais importante. Qual o mais importante? É o dinheiro ou é a palavra? É ter o dinheiro ou é a palavra? Qual é o mais importante? Quando Jesus viu esse desequilíbrio, Jesus começou a apertar o calo de todo mundo, e a dizer: olha aqui, a única coisa que importa aqui é a palavra. Não tem dois pesos e duas medidas aqui. Não tem duas importâncias, não tem duas equivalências. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a riqueza. Ou você está fechado com Jesus em obediência, ou você se deixa convencer pelas seduções de Mamon e entra pelos seus caminhos equivocados. Então Jesus começou para que os discípulos, porque quem é discípulo é exortado e obedece. Quem é discípulo é exortado e entra na linha. Quem é discípulo é admoestado e permanece fiel, porque sabe que não tem comparação. É a palavra que é importante. Então Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Agora os que estavam ludibriados, enganados pela questão do mundo, deixaram de andar com Jesus. Então, veja que a batalha espiritual é grande. A batalha espiritual é grande, amados. Muitos pastores têm medo de pregar a palavra. Bispo, essas palavras assim, de admoestação, de exortação, a igreja fica vazia, as pessoas vão embora, as pessoas desistem. Jesus, além de pregar, ainda foi para os discípulos e disse: vocês querem ir embora também? Querem ir embora também? E Jesus falou, e o Pedro falou: não, Senhor, você tem a palavra da vida. Então quem é discípulo entende que a palavra de Deus é incorruptível,
A palavra de Deus é o que nós temos de mais importante. A palavra de Deus é o que importa e nada mais. Ah, bispo, mas se a pessoa morrer pobre, cego e nu, não importa. Assim como Lázaro morreu pobre, cego e nu, e estava lá no reino. E o homem rico, lá na parábola, viveu uma vida abastada, e quando morreu foi para o inferno. Então, o que é mais importante na vida da igreja? O que é mais importante para o pastoreio de uma igreja? O que é mais importante para a vida espiritual da igreja? E eu pergunto para a igreja, o que você realmente quer? Você quer ter um pastor que pregue a palavra? Ou você quer ter um palhaço aqui que fique plantando bananeira e massageando o ego das pessoas? Enganando as pessoas. Eu não nasci para enganar ninguém. Eu não nasci para massagear o ego de ninguém. Eu nasci para pastorear. Eu nasci para pregar a palavra da verdade. Eu nasci para falar de Jesus. Esse é meu chamado. Você quer ser pastoreado de verdade? Ou você quer fingir que é pastoreado e eu finjo que sou pastor? Porque muitos aí fora é assim. Finge que são pastoreados e o cara finge que é pastor. Aí traz regras de coaching, traz pragmatismo, se preocupa em ser o líder mais carismático, e se preocupa com regras de ISO 9001, e se preocupa com não sei o que, e blá blá blá, e um monte de abobrinha, e a igreja não vive o poder do Espírito Santo. A igreja está parada, irmãos. A igreja está parada. A igreja no Brasil está parada. Não tem esse respeito nenhum pela liderança. Não se tem respeito pelo momento da palavra. Pastor está pregando a palavra, a pessoa está mastigando chiclete. Pessoa, bispo, pastor está pregando a palavra, a pessoa está lá com um salgadinho, comendo salgadinho, bebendo Coca-Cola na hora do culto. Hora do culto é hora de reverência. Hora da palavra, hora de sentar, fica quietinho, ouve a palavra com Bíblia aberta. A pessoa entra num tribunal, não pode entrar nem de bermuda. E quando o juiz entra, todo mundo fica de pé. Aí na casa de Deus é bagunça. Todo mundo faz o que quer. Hora da palavra não tem respeito nenhum. O pastor é um mero qualquer que todo mundo fala o que quer, faz o que quer. O advogado é respeitado, o juiz é respeitado, o médico é respeitado. O médico prescreve uma receita, todo mundo obedece, ipsis literis. E o pastor? Ah não, o pastor é qualquer um. E por isso a igreja vai de mal a pior no mundo, amados. Tantas heresias no meio da igreja. Então nós precisamos focar no que é importante, focar na missão. Então, João Calvino, grande reformista, disse: a palavra de Deus pregada era o centro pelo qual Cristo estabelecia continuamente o seu governo único espiritual sobre a mente e o coração do seu povo. Ou seja, Jesus pregava a palavra, ele era o mensageiro e a mensagem ao mesmo tempo, e era através da palavra que ele pastoreava mentes e corações. Por isso, esse é o nosso compromisso, amado. Enquanto Deus me permitir estar aqui vivo para pregar a palavra, você não vai ter no altar da nossa igreja nenhum outro tipo de mensagem. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Eu preciso que você possa ter a confiança, ao sair da sua casa e vir para a igreja, ao conectar a live do nosso ministério, você possa ter a confiança que você não está ouvindo achismo, você não está ouvindo uma elucubração fabricada no coração enganoso de um homem. Não, longe de mim, que Deus me livre disso. Mas você está ouvindo a palavra de Deus, porque é ela que é poderosa. Então a ideia central é esta: o ministério poderoso e a autoridade de Jesus são universais, são para todas as pessoas. Ele ajuda todos que o procuram. Apesar de sua popularidade com as multidões que crescem de maneira impressionante, Jesus não deseja receber aplausos do povo, nem ser o popular, mas ele deseja somente
proclamar as verdades do reino, operar as maravilhas do seu poder que transforma e, cheio de compaixão, transformar vidas, dando-lhes salvação. Se você abrir em Hebreus 5, versículos 7 a 9 especialmente, você vai ver que Jesus clamava com um forte clamor e lágrimas. Ou seja, Jesus tinha forte clamor e lágrimas pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Então Jesus se concentrou em sua missão do reino e demonstrou profunda compaixão pelas ovelhas aflitas, necessitadas e feridas. Jesus sacrificava o seu descanso para atender as multidões, de maneira que a missão tinha sempre prioridade em sua agenda. Veja que Jesus foi à sinagoga de manhã, ensinou e libertou, acabou o culto da sinagoga, a reunião, ele foi direto para a casa de Pedro curar a sogra dele. Na sinagoga, ele fez um milagre público. Na casa de Pedro, longe dos holofotes, ele tomou pela mão a sogra de Pedro e a curou. Diz que os discípulos levaram esta mulher enferma para Jesus. E eu quero encorajar você da mesma forma. Levemos os nossos problemas para Jesus. Jesus priorizou a pessoa humana. Ele levava a palavra, ele levava a verdade. Jesus sabia que só a palavra podia libertar, só a palavra podia edificar, só a palavra podia restaurar. Ele levou a palavra, ele foi à casa da sogra de Pedro, ele curou. Ou seja, que nós estejamos cientes de que Jesus está disponível, Jesus está aberto para nossas vidas. Os discípulos acreditavam e mostraram ao levar a sogra de Pedro para Jesus, que eles acreditavam e viam que Jesus era cheio de compaixão e ele era poderoso para socorrer. Então, amado, Jesus se importa com os nossos problemas, Jesus se importa com as nossas vidas, Jesus se importa com a tua vida, Jesus se importa com os teus problemas, Jesus se importa com as tuas emoções, Jesus se importa com o teu coração. Você pode levar para Ele, Ele é cheio de compaixão. O ser humano teve prioridade na missão. Jesus ia e levava a verdade, a palavra, curava e pregava. Então, amado, confiemos neste Pai maravilhoso, nesse Jesus maravilhoso. Levemos a Ele esta noite as nossas causas. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 6 e depois versículo 9. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus tem visto as lágrimas que você tem derramado no teu momento de oração. Às vezes ninguém sabe, só Jesus sabe, mas eu quero te encorajar. Jesus tem visto as lágrimas que você tem derramado. E no versículo 9 a 13, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja a prioridade do reino, a prioridade da missão, a prioridade da vontade do Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, que nós como igreja tenhamos coragem de orar o Pai Nosso, coragem de orar, de colocar o reino, a missão, de salvar pessoas, de edificar pessoas, de fazer discípulos à frente dos nossos interesses pessoais, à frente das nossas questões pessoais, à frente de tudo. Que tenhamos coragem. Warren Wiersbe disse assim: não devemos deixar Jesus apenas na igreja, devemos tê-lo conosco todos os dias, em nosso trabalho, em nossa vida, em nossa casa, e dividirmos com ele nossas alegrias
e também o nosso fardo. Sim, amados. Tem gente que só é crente na igreja, mas no dia a dia, no mundo, só misericórdia. Jesus precisa estar conosco todos os dias. Priorize a missão, concentre-se na missão. Vamos fazer discípulos. Então Jesus se concentrou em sua missão do reino, foi compassivo e fez maravilhas que eram impossíveis aos homens. Veja que a sogra de Pedro estava acamada. A palavra acamada do grego é katakeima. Isso significa que ela estava prostrada. Ou seja, naquela região, ali em Cafarnaum, a febre era mormente acompanhada de anemia, debilidade e provavelmente era uma malária. Provavelmente era malária. João, o apóstolo João, na sua carta, identifica esta febre, e eles identificavam e denominavam essa febre como uma febre mortal. Ou seja, a sogra de Pedro estava debilitada, estava anêmica, com uma febre mortal, provavelmente malária. E Jesus, compassivo, pregador da verdade libertadora, manifestava o poder restaurador e curou aquela mulher. E eu quero profetizar aqui nesse lugar que nenhuma enfermidade pode resistir o poder de Jesus. Jesus deu ordem àquela febre e a febre foi embora. Seja hoje doença, ou seja o mar, sejam os ventos, sejam as ondas, sejam as tempestades, tudo está submetido à autoridade de Jesus. A cura daquela mulher foi imediata. A cura daquela mulher foi total. A cura daquela mulher foi permanente. E diz o texto bíblico que ela passou a servi-los. Jesus fez mais um discípulo naquela mulher. Oh, que a igreja seja levantada no poder do Espírito Santo para pregar a verdade inegociavelmente. Pregação da palavra é inegociável. A autoridade do ministério é inegociável. A autoridade bíblica é irrefutável. Que a igreja seja levantada no poder do Espírito Santo para pregar a verdade com ousadia, sem ter medo. Sem ter medo. Jesus é o Senhor da igreja. Que a igreja seja levantada com poder e autoridade, para que nós cheguemos a um momento de tamanha unção do Espírito Santo, de tamanha unção de Deus, que nós vejamos a febre alta, a malária, a debilidade, a anemia, a prostração, o cataqueima de muita gente ir embora, pessoas serem saradas, pessoas serem levantadas, pessoas serem curadas, e o poder do Espírito Santo ser manifesto na igreja de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, amada igreja, família amada, irmãos em Cristo, filhos na fé, eu preciso concluir essa mensagem com duas aplicações, duas somente. Primeira aplicação, aqui em Marcos, ele acompanha, nesse início de livro, a popularidade crescente de Jesus. E embora o mundo seja caracterizado por rebelião e rejeição, ou seja, nessa popularidade crescente, por causa dos milagres, por causa da multiplicação de pães e peixes, o coração das pessoas estava endurecido pela questão material, pela questão do dinheiro. Havia um desequilíbrio. O que era importante ali? Era a palavra ou era o dinheiro? Era a palavra ou era o milagre? Era a palavra ou era o pão? Mas apesar da rebelião, da rejeição, apesar do desequilíbrio, o Evangelho continuava sendo poderoso. Por isso,
verdadeiramente, no meio daquela multidão, houveram pessoas que abraçaram a missão de Jesus e foram tomados, assim como a sogra de Pedro, tomados pela mão da compaixão de Jesus e transformados pelo poder de Deus. Eu me dirijo à igreja do Senhor que me ouve nesta hora. Em qual dos dois grupos você está? Porque a maior, não a maior, mas não quero generalizar, mas grande parte do povo religioso em nosso país tem debandeado para o outro lado. Vai à igreja só por causa da bênção, vai à igreja só por causa da promessa, vai à igreja só por causa disso, daquilo. Estão num outro evangelho. Mas quando você está abraçado com a missão, quando você está abraçado com Jesus, você tem que saber que Jesus é compassivo e Ele também pode transformar a tua realidade. Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, por um lado pode carregar a cruz, pode ter lutas, pode ter batalha espiritual, mas se você estiver verdadeiramente abraçado à missão, a qualquer custo, se você estiver abraçado a Jesus e a missão de Jesus, e Jesus olhar o teu coração e ver que verdadeiramente a qualquer custo você está abraçado à missão, você tem que saber que Jesus é cheio de compaixão. Ele pode te tomar pela mão e restaurar a tua saúde esta noite, restaurar a tua família esta hora, curar a tua vida, curar a tua alma, curar as chagas da tua vida. Você veja, isso está lá em Marcos 1, 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se cataqueima, prostrada, acamada com febre alta. E logo lhe falaram a respeito dela, porque acreditavam que Jesus era compassivo e poderoso para curá-la. Então, aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Que maravilha, mano. Que evangelho lindo! Que evangelho lindo! Quando os trens estão no trilho, quando os pingos estão nos is, os traços estão nos t's, quando as coisas estão bem ajustadas, quando as pessoas sabem quem é Jesus e o valor da presença de Jesus e o valor da palavra de Jesus, que é inegociável, Jesus é compassivo, Jesus é poderoso, Jesus pode transformar. Louvado seja o Senhor. Estejamos do lado de Jesus, abraçando a missão de Jesus. Abrace a missão de Jesus. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação: Jesus se coloca à disposição de todos que o procuram. Jesus dedica tempo para doutriná-los e também para curá-los. Fica assim evidente que Jesus tem compaixão pelos perdidos. Jesus tem compaixão pelos feridos. Jesus tem compaixão pelos tribulados. Há de fato um inimigo que só quer matar, roubar e destruir, mas Jesus pode curar e renovar o desesperado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Então, diz que os discípulos levaram a sogra para Jesus, sogra de Pedro. Diz que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus os enfermos, os endemoniados. Ou seja, as pessoas tomaram a atitude de se colocarem perante Jesus, de levarem para Jesus a sua causa. Eles acreditavam que Jesus era compassivo e era poderoso para livrá-los, para curá-los. Eles se colocaram diante de Jesus. Então eu lembro o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amado, a segunda aplicação é essa: responda positivamente ao chamado de Jesus. Esteja diante de Jesus, coloque-se diante de Jesus, apresente as tuas orações a Jesus, busque a Jesus, comunhão com Jesus, esteja presente na casa de Deus.
Tu não pode, amado, ficar meses e meses sem estar na igreja. Meses e meses sem estar na igreja. Meses e meses sem participar da live, do culto. Meses e meses sem ter uma vida de oração. Não, nem se lembra qual foi a última vez que abriu a Bíblia para ler na sua casa. Não se lembra qual foi o último culto que esteve na igreja. A vida com Jesus é um acaso. Quando sobra tempo, vai. Quando os filhos não vêm visitar, está na igreja. Quando o vizinho não vem para assistir futebol, aí vai à igreja. Mas quando tem qualquer coisa, a prioridade de qualquer outra coisa, a prioridade é do futebol, a prioridade é do shopping, a prioridade é da praia, a prioridade é do cinema, a prioridade são dos filhos, a prioridade é de não sei quem. E Jesus está onde na tua vida? E o reino está onde na tua vida? Então todos sabiam que Jesus tinha prioridade e era compassivo, e por isso buscavam Jesus, estavam diante dele. Diz o versículo 32: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, Jesus não queria palco, Jesus não queria espetáculo. Você disse aos demônios: cala-te, demônios, cala-te. Eu estou aqui para cumprir a minha missão: curar os enfermos, libertar os cativos, pregar o evangelho do reino e fazer discípulos e ser o salvador dessa gente. Poder de vida, poder de salvação. Esse é o poder, amado. Essa é a missão que está em nossas mãos. Satanás vai tentar de todos os jeitos, todas as maneiras, nos desviar da missão. Satanás vai tentar de todas as maneiras gerar incredulidade em nossos corações. Satanás vai tentar de todas as maneiras barrar o nosso caminho, de todas as maneiras. Satanás teve ousadia de tentar o próprio Jesus no deserto. Está com fome? Manda a pedra se transformar em pão. Está escrito, Satanás também conhece a palavra, está escrito que os anjos vão te proteger, então se joga lá embaixo. Se Satanás teve ousadia de tentar Jesus, você acha que ele não vai ter ousadia de tentar a você e a mim? Você acha que você está imune? Você acha que você está totalmente isento da ação de Satanás, dos dardos inflamados? Então, amado, não brinquemos com as coisas espirituais. Não venhamos a dar espaço para Satanás. Abraça a missão. Em primeiro lugar, abraça a missão. Não venha para a missão, não abrace as coisas de Deus somente pelas coisas materiais. Jesus apertou o calo das pessoas e quem estava ali somente pelas coisas materiais, abandonou. Mas Pedro disse: Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra da vida? Para onde iremos? Tu tens a palavra da vida. Então abraça a missão, abrace, mas não somente pelas coisas materiais, mas pela missão em si, por quem Jesus é na tua vida. Quem Jesus é na tua vida, Ele é teu Salvador, Ele é o teu Senhor. E ao abraçar a missão de fato, de verdade, atenda o chamado de Jesus. Coloque-se diante dele em oração, porque muitas das vezes, nós que estamos abraçados na missão, fazemos as coisas num mecanicismo que não percebemos, no automático. Prega no automático, fala no automático. Não podemos estar no automático. Precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos atender ao chamado de Jesus. Precisamos fechar a porta do quarto e orar ao Pai que nos vê em secreto. Precisamos buscar intimidade com Jesus. Precisamos buscar intimidade com a palavra. Precisamos estudar a palavra. Mas nós não podemos nos contentar com palha.
Nós não podemos nos contentar com mensagens que são até bonitinhas, mensagens de coach, de autoajuda, são até bonitinhas, mas não são bíblicas, irmãos. Não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos voltar ao Evangelho, pelo amor de Deus. Ô Jesus, o que eu posso fazer para as pessoas me ouvirem? Nós não podemos nos contentar com nada além que não seja a palavra de Deus. Não se deixe enganar, ovelha. Não se deixe enganar. Não se deixe seduzir pelas coisas do mundo. Fica sempre com a palavra. Prioriza a missão, abraça a missão. Esteja aos pés de Jesus, atenda o chamado. Jesus é cheio de compaixão e cheio de poder. E os discípulos sabiam disso. Por isso levaram para Jesus a sogra de Pedro. As multidões também sabiam. Por isso corriam aos pés de Jesus e levavam todos os enfermos e endemoniados. As tantas, como falei, Jesus apertou o calo. E quem ficou diante de Jesus? Os discípulos. Por isso a ordem do imperativo de Marcos 16 é fazei discípulos. O ide, na nossa tradução está errado, é indo fazei discípulos. Ou seja, indo na padaria, indo no supermercado, indo na academia, não importa, vivendo, fazei discípulos. Porque o discípulo é amadurecido, o discípulo é admoestado, é exortado, mas ele fica. O filho fica na casa, o filho abraça a missão, o filho não deixa o mestre, porque ele sabe que o mestre tem o que é mais importante, as palavras da vida eterna. Então, nesse mundo de seduções, nesse mundo aí de muitos atrativos, uma verdadeira fast food, um self-service, de tantas vozes no mundo, amado, eu desafio você a ser discípulo. Difícil às vezes, amado, difícil. Às vezes o pregador é tentado a mudar a mensagem, a levar, sabe, uma mensagenzinha de autoajuda, de lero-lero, sabe, de objetos poderosos, de água ungida, sabe, porque essas coisas atraem as pessoas, sabe, às vezes o pregador é tentado a isso, e já vi muitas vezes pastores se rendendo a isso. Deus me livre, Deus me livre. Fiquemos com a verdade, amados. Você vai ser alimentado, fortalecido, vai ter profundas experiências com a compaixão de Jesus. E peço muito a Deus que, como igreja, coletividade, possamos ter também profundas experiências com a compaixão de Jesus e com o poder do Espírito, para através da pregação da verdade e do poder do Espírito, possamos levar a palavra para todo mundo e vermos os sinais acompanhando a palavra de Deus. Amém? Então, são 9 horas, chegamos ao final. Você tenha uma noite abençoada, ovelhinha amada. Você tenha um final de semana de consolação, que essa palavra possa consolar você, essa palavra possa abraçar o seu coração e você se sentir consolado em saber que você está abraçado com a missão, você está abraçado com a verdade, você está abraçado com Jesus, e isso é o que é mais importante em nossas vidas. Caminhemos, levemos a verdade, levemos a palavra que transforma. Que você tenha uma semana, um final de semana maravilhoso, final de semana cheio de graça, cheio de misericórdia. Você tenha uma noite maravilhosa, o sono dos justos. Você acorde amanhã no sábado cheio de alegria, cheio de felicidade no teu coração. Você desperte
um dia lindo, mesmo se estiver chovendo, seja um dia lindo, um dia feliz, um dia cheio de alegria, cheio de gozo do Espírito Santo. Você possa, quer comendo, quer bebendo, você possa sentir o regozijo do Espírito de Deus na tua vida, no teu coração, nos teus pensamentos, o poder do Altíssimo envolvendo a tua vida, sabendo que no século 21 você vive a verdade do Evangelho de Jesus pregado nos Evangelhos, pregado na palavra. Por isso eu termino dizendo, lembrando, Martinho Lutero disse que a palavra de Deus, a palavra do Yud Re Vav Re, o nome, cujo nome é impronunciável, a palavra dele, a palavra de Deus, tem 3 manifestações: a encarnação, que é Jesus, a escritura, que é a palavra, e a pregação, é a palavra de Deus, a pregação. Que nós tenhamos esse temor e esse tremor em nossos corações e a profunda alegria de estar vivendo o Evangelho de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Uma noite abençoada, um beijo no seu coração, uma noite feliz, um final de semana feliz, para a glória do nome de Jesus Cristo. Graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.